Hoje nós vamos aqui ler uma parte aqui no Salmo 31, versículo 11, 31, 11. Por causa de todos os meus inimigos, fui o próprio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos conluiavam contra mim e tentaram tirar-me a vida. Mas eu confiei em Ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. A gente, por pior que seja a situação, a gente sempre tem que confiar no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. É Ele que nos livra, é Ele que nos salva. Por mais que os outros queiram arrancar nosso couro, mas Deus está ali. Aí vem aqui a palavra também em Isaías 12, que diz assim, do versículo 2, que diz assim: Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, é o meu cântico e se tornou a minha salvação. Que é a mesma coisa daqui do Salmo 31, versículo 11 ao 13, né? Porque Deus, ele diz que todas as pessoas olhavam para ele como que ele já tivesse morrido, como que ele fosse um morto, ele não existia. Como hoje às vezes acontece com a gente. Para muitas pessoas, a gente é um nada, não existe. Às vezes nós mesmos fazemos com a nossa família, fazemos com nossos pais, fazemos com nossos irmãos, acontece muito está acontecendo hoje, muito, entre pais e filhos. Os filhos não querem mais cuidar dos pais, pais não querem mais cuidar de filho. Muitas mães têm os filhos, jogam na rua, jogam em qualquer lugar, porque acham que aquilo ali é uma coisa sem valor. E os filhos, a mãe cria, os pais criam, dão a vida por eles, corre atrás, muitas vezes passa fome, que muito acontece com mães, de ficar com fome para dar de comer o seu filho, e Deus sacia a sua fome, porque Deus está vendo que ali ela está coberta de pena, como aconteceu mesmo comigo. Quantas vezes eu deixei de comer algo que eu queria comer, para dar para meus filhos, para ver meus filhos felizes. Quantas vezes eu deixei de fazer tantas coisas na minha vida por causa dos meus filhos, porque meus filhos precisavam, porque meus filhos eram em primeiro lugar. Eu não pensava nem em Deus, que Deus estava em primeiro lugar na minha vida, eu pensava nos meus filhos. Hoje eu já penso diferente, tenho meus filhos, que são tudo para mim, mas tenho o meu Deus primeiramente, que é o dono da vida. E se Ele é o dono da vida, é Ele que tem que estar sempre em primeiro lugar. Quando diz assim: Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico se tornou minha salvação. Para você ver, aqui diz: e o meu cântico, Deus é a minha força e o meu cântico se tornou minha salvação. Por quê? Porque às vezes você está triste, às vezes você está desolado, mas se tu leva um louvor a Deus, Deus alegra teu coração, Deus conforta. Porque o louvor, quando você louva, você ora 2 vezes. Você está clamando ao Senhor 2 vezes. Você está clamando em oração e você está clamando em louvor. Você está adorando. Quando você está louvando, além de você estar orando, você está adorando ao Senhor. E às vezes a gente prefere adorar, não, eu adoro meu marido, eu adoro meu filho, eu adoro minha mãe, não. Adora primeiramente a Deus, que Ele é digno de tua adoração,
Ele é digno de toda santidade. Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de tudo. Nossos pais são nossos pais. Nossos filhos são nossos filhos. Mas Deus em primeiro lugar. Porque se não fosse Ele, se Ele não tivesse derramado o sangue dele na cruz por nós não estava aqui. Então vamos glorificar, gente, a Deus todo dia. Todo dia glorificar a Deus. Todo dia louvar a Deus. Se em vez de murmurar, tem esse cântico da harpa, o cântico 302, que diz, em vez de murmurar, canta. Esse hino é um hino que chama muita atenção. Se você ler esse hino, se você não sabe cantar ele, mas se você pegar ele, a estrofe dele, e você ler, você vê que ele é um hino que ele chama muita atenção. Porque ele diz, em vez de murmurar, canta. Um hino de louvor a Deus. Por quê? Porque se você está ali, cansado, ferido, magoado, mas se você canta um hino de louvor a Deus, Deus vai te ouvir, porque além de Ele ouvir o som da tua voz cantando para Ele, Ele vai ver teu coração, porque é o único aparelho que vê tudo que nós temos por dentro e por fora. É aluna de Deus. Quando Ele bota lá, Ele vê nós, por dentro e por fora. Ele sabe de tudo que nós estamos sentindo, tudo que nós estamos passando, aonde está doendo, aonde está machucado. Ele sabe tudo. Então Ele vem com o bálsamo dele e vai sarando as feridas, e quando nós pensamos que não, nós estamos recuperados. Por quê? Porque nós estamos ali na presença dele, estamos louvando, estamos glorificando, estamos orando, e ele está curando. Ele vai curando conforme a nossa fé. Se nós for pessoas de muita fé, Deus vai nos curar, num piscar de olhos. Se nós for uma pessoa de pouca fé, Deus vai curando conforme a nossa fé. Então, por que, irmã, que Deus vai curando conforme a nossa fé? Porque Ele quer que nós aumente nossa fé. Ele quer que nós grite mais pelo nome dEle. Ele quer que nós glorifique mais. Ele quer que nós cante mais. Ele quer que nós se humilhe mais. Vamos se humilhar na presença do Senhor. Hoje, nesse evangelho de hoje, eu deixo aqui uma pergunta para vocês. E vocês podem dar a resposta lá no YouTube. Se Deus voltasse hoje, você tivesse pai, mãe, filho, você tivesse numa reunião com pai, mãe e filho, tudo ali numa maior satisfação do mundo, e Deus voltasse hoje para levar os deles, e você fosse um deles, você ficaria ou você subiria com Jesus? Isso é uma enquete que eu estou fazendo. Vocês me deram a resposta no YouTube, o que vocês fariam? Porque a minha resposta eu iria com Jesus, porque eu sabia da minha fé e sabia das minhas orações, e tenho certeza que como eu oro pela minha família, Deus não ia deixar a minha família para trás. Eles são pecadores, sim, a salvação é individual, mas se a sua casa, se você está orando pela sua casa, Deus está colocando a mão em cima. Essa é o que eu deixo para vocês. Hoje é a palavra de hoje. Respondam essa pergunta. E até amanhã, e Deus abençoe a todos.